Não sei bem se as pessoas realmente vão se importar com o que eu vou falar agora, mas eu sou Henrique Manha Bosco e eu fui diagnosticado com TDAH. Sei que não parece grande coisa, até porque hoje em dia todo mundo adora encher a boca pra dizer que é TDAH, né, que tem déficit de atenção. Eu realmente nunca me importei com isso, sempre soube que tinha um jeito diferente de pensar. E não é que isso me prejudicava, sabe? É a cabeça que você tem, tá ligado? E as qualidades e defeitos de cada um. Com o tempo a gente aprende a aprender do jeito certo e como a nossa cabeça funciona. Não se cobra tanto e vai seguindo a vida. Eu fui criado em uma família com grandes expectativas sobre mim e dei muito trabalho pra eles. Fui elétrico, teimoso, era chamado de mal educado, distraído na sala de aula. Isso te lembra alguém ou alguma coisa? Tive uma infância que eu me orgulho, subi muito em árvore, brinquei, caí muito, fiz boas amizades, errei. Aos 10 anos eu tive um problema com depressão muito grande, o que na verdade não era novidade, isso é uma carga genética que já tem na família há um tempo. Na época não foi nada fácil, né? Mas deu tudo certo, sempre com uma boa visão muito positiva, vontade de explorar o mundo. Na adolescência, início da vida adulta, a gente passa por poucas e boas, né? Me cobrei muitos anos e anos por atitude sem pensar. E só agora, aos 25 anos, que eu fui praticamente obrigado a fazer o teste neuropsicológico. Claro, isso foi uma decisão minha. Eu tinha observado que eu tinha uma certa dificuldade em criar algumas relações profundas, me motivar, criar uma rotina tradicional de trabalho, né? A desatenção é uma coisa muito básica no TDAH. Fui indicado a ler o Mentes Inquietas, tá? Pelo meu psiquiatra, da autora Ana Beatriz Barbosa da Silva. O que por si só ler esse livro é um grande desafio, né? Porque o brasileiro em média não lê muito, né? E eu não sou muito diferente, então não tenho esse hábito de leitura. Mas porém, eu indico muito esse livro. Logo no início do livro, você responde 50 perguntas sobre você, que são pequenas frases que lhe descrevem. E daí você responde sim ou não, descreve ou não descreve. E se sim, em qual intensidade isso está presente na sua vida. Então eu vou dar um exemplo aqui do livro, tá? Basicamente é uma tarefinha de casa aqui, com sim, não e de 1 a 5, quanto isso realmente me representava. Então aqui, por exemplo, tendência a interromper a fala do outro no meio de uma conversa. Lembra-se de algo e fala sem esperar o outro completar o raciocínio. Isso é muito você, sim ou não? Para mim, isso é um sim. E é um 5 de intensidade. Um detalhe importante, o psiquiatra ele indicou que eu fizesse o teste junto com outra pessoa, de preferência uma pessoa que já lhe conhece há bastante tempo, né? Um familiar. No caso aqui eu fiz com a minha esposa, tá? Outra frase: costuma cometer erros de fala, leitura ou escrita. Esquece uma palavra no meio de uma frase, pronuncia errado ou come sílabas de palavras mais longas. Isso aqui é tão sim que a minha mãe, antes de achar que eu tinha TDAH, ela achava que eu tinha dislexia. Trocava uma palavra ou outra e tal. Então, assim, muito eu. Então eu sentei com a minha esposa e respondi com calma cada uma dessas 50 questões, tá? Isso levou mais ou menos umas 3 horas, porque a gente foi conversando com calma, realmente refletindo sobre cada uma dessas atitudes e se realmente elas estavam presentes no cotidiano e quanto aquilo influencia ou acontecia com recorrência, né? O livro te dá grandes indicativos de características de um TDAH. Muitos pensam que são TDAH porque tem algumas características que estão relacionadas, mas não necessariamente se enquadra. Se eu não me engano, no próprio livro ele diz, olha, para você começar a duvidar de um diagnóstico de TDAH mais preciso, para você realmente se preocupar com ele, seria no mínimo 32 ou 37 sims. Então eu fiquei ali, eu dei 37, 36. Além disso, o livro ele aborda o TDAH de uma forma ampla, né? Explicando todos os conceitos, infância, relacionamento, assim, tudo que envolve a mente do TDAH. Eu nem tinha sido diagnosticado ainda, mas já estava muito claro o meu diagnóstico. Na realidade, eu já sabia há muito tempo, né? Enquanto me aprofundava no livro, me sentia totalmente representado por ele. É como se a autora estivesse falando sobre a minha vida, né? Eu que já me senti uma pessoa diferente, nem me achei tanto. No final, existia uma pessoa que conseguia definir muito bem meus comportamentos e minha personalidade. Óbvio que o livro não era um retrato todo de mim, mas foi o suficiente para eu me sentir mais representado. Resolvi fazer o teste porque realmente senti que isso estava afetando minha motivação, relações e principalmente meu potencial. Então busquei o psiquiatra, ele me indicou o livro e ia realizar o teste neuropsicológico para ter um laudo concreto. E daí sim ver se tinha alguma necessidade de medicamento ou não, né? Impressionante o nível de detalhe
que um laudo pode chegar, tá? Me considero uma pessoa estudada, autoconsciente, né? Me entendo muito bem. Posso dizer então que o resultado assim foi espantoso. Como alguém consegue descrever tão bem uma pessoa em tão pouco tempo, sabe? Afinal, foram 6 a 7 sessões com a psicóloga, onde são realizados vários testes de memória, atenção e muito mais. O laudo ele entra em vários pontos e pormenores da sua personalidade. Ele tem ao todo umas 14 páginas, é literalmente um artigo científico, né? Serve muito de autoconhecimento para você. Fiquei surpreso que saiu também o teste de QI, né? Mas é esperado, porque nas sessões a gente faz vários testes de raciocínio lógico, memória, parte de comunicação, enfim, várias coisas. Eu vou destacar algumas partes do laudo aqui, tá? Mas eu não vou me expor muito por motivos óbvios, tá bom? Mas assim, por exemplo, o QI saiu, deu em torno de 113, né? Classificado a média superior. Demonstra certa inquietância em atividades mais longas que exigem esforço mental. Isso é observado sim. Então, às vezes eu tô aqui gravando vídeo por 1 hora e tal, já começa a ficar todo vermelho, sabe? Isso aconteceu durante a sessão, então eu tô fazendo ali um teste e daí depois de um certo tempo eu até tô respondendo ok, mas eu já fico visivelmente, sabe? E na questão da personalidade e comportamento, tem um detalhe aqui interessante, né? Henrique adota uma postura social, apresenta boa capacidade de expressar e colocar suas ideias, porém se torna prolixo em determinados momentos. Baixa capacidade de empatia, não percebe as necessidades do outro, assume uma postura mais individual e com certas insensibilidades. Inclusive, costuma estar despreocupado com a opinião alheia. Apesar disso, exige uma necessidade grande de receber a atenção dos outros que estão ao seu redor e falar sobre suas qualidades e feitos. Outro ponto importante do TDAH é você identificar o tipo de TDAH, né? Então você tem a hiperatividade e a impulsividade como fatores importantes que são distintos, tá? Nem todo TDAH é todo impulsivo e todo hiperativo, não é como se fosse um ou outro. Às vezes você tem 20% de um, 70% do outro, então isso é comum, tá? Então no meu caso aqui apareceu a hiperatividade e a impulsividade destacada. Também tem alguns outros gráficos, enfim, muita coisa. Como eu disse, não vou me prolongar muito aqui. É interessante quando o laudo sai que a psicóloga ela chama um familiar, enfim, ou faz uma videoconferência, ela explica todo o laudo, né? Então fica ali aberto para tirar dúvidas e tudo mais. Esse laudo foi lido por completo com a minha mãe do lado, né? Então acabou que surpreendeu ela em alguns casos, o que pra mim, assim, ela foi falando, eu fui dizendo, eu sou isso mesmo, eu sou isso mesmo, eu sou isso mesmo. Como eu disse, eu já me entendi em algum grau, né? E a minha mãe se surpreendeu em alguns pontos e outros ela disse, é bem a cara dele, sabe? Eu vou começar a me medicar hoje e por isso eu gravei esse vídeo, né? Não posso mentir, eu tô com um pouco de medo. Como eu já aprendi, né? Muito tempo já lidando com isso. Como eu já aprendi a lidar com vários pontos do TDAH, eu tendo no próprio dia a dia mesmo a resolver essas impaciências, estresse, a desatenção. Eu busco melhorar essas faltas, né? E intensificar mais as minhas habilidades, né? Então eu tenho uma boa comunicação, extremamente criativo. Aqui na criação de vídeos, por exemplo, muitas vezes eu sei como os vídeos vão ficar antes mesmo de gravar e isso me ajuda a performar melhor, a escolher a precisão e o tom da voz, a intensidade de uma cena. Outro ponto forte é a característica de TDAH, que é o hiperfoco, que é uma delícia, que eu demorei muito para aprender a usar ao meu favor. Então hoje eu posso até me considerar um pouco autodidata, tá? Se eu me interessar muito por um assunto de coração, eu me dedico 250% àquilo. As horas passam voando. Isso já me ajudou muito a aprender sobre geopolítica, economia, finanças, bolsa de valores, questões de psicologia também que são do meu interesse, né? Eu realmente me dedico muito a essas coisas quando eu gosto bastante dela. Então, tomar esse medicamento vai mudar o jeito que eu penso? Vai tirar a criatividade? Meu jeito espontâneo de ser? São pensamentos válidos, né? Que eu tive, por isso estamos seguindo com tratamento, com especialista e vamos ver o andamento dessa carruagem, né? Falei essa questão com o doutor, né? E ele comentou que realmente o remédio tem como objetivo me dar mais foco e vai me ajudar muito no meu dia a dia. E se por acaso o medicamento não estiver me dando uma qualidade de vida, né, a gente interromper imediatamente. Bom, gente, acho que vou terminar o vídeo por aqui. Eu já falei demais, né? Foi um prazer enorme compartilhar um pouco de como eu penso e como venho tocando a nossa vida, né? Até porque esse canal aqui não é só meu. Eu e a senhora Amanda Rodrigues Manha Bosca, minha esposa, compartilhamos experiências de vida, viagem e gastronomia no Brasil e no mundo. Já sabe, like, favorito, ajuda na divulgação do canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou!